Eu estou aqui com a minha base pronta e aqui eu já vou colocar as minhas bailarinas. Alguns conhecem como bailarina, outros como pezinhos, tá? Então eu já vou colocar porque se eu esperar terminar a bolsa para colocar as bailarinas vai ser mais difícil. Principalmente se eu já forrar ela, né? Então eu coloco antes. Aqui eu tenho os meus aumentos dessa base que é toda feita em ponto baixo de ida e volta, vira o trabalho, volta, vira o trabalho e volta. Eu já tenho um vídeo aqui dessa base, muito fácil, uma base muito fácil e que fica um trabalho bem bonito. Então, eu já vou aproveitar os aumentos aqui que eu fiz na quina, né, para colocar as minhas bailarinas, tá? Então, abaixo do aumento que eu fiz, no pezinho do aumento, eu vou colocar as 4 bailarinas. Isso é bom também para quando fica aquele buraquinho do aumento, tá vendo? Nesse cantinho aqui ficou, que é onde foi finalizado. Então, eu vou usar a bailarina para disfarçar esse buraquinho. Você usa qualquer coisa para fechar aqui, ó. Você pode fechar com um alicate. Tem umas bailarinas que é bem molinha, que você consegue fechar com a mão. Essa daqui ela já é mais firme. Ela é bem... tem as garras bem mais durinhas. Tá? Você pode fazer assim. Ou você pode só fazer isso aqui. Ok? Que aí não tem jeito dela sair daqui, escapar daqui. Fica bem. De novo. Fechar um pouquinho. Ok? Então aqui a minha base já está pronta. E agora eu vou subir as minhas carreiras, tá? Aqui eu já tenho o meu acabamento, depois que termina a base, eu já fiz o acabamento. Então agora eu vou subir a estrutura da bolsa. Eu viro a base, tá? Isso aqui vai ser o fundo da bolsa. Então eu viro a base. E essa bolsa, como vocês já viram, ela vai ser uma bolsa saco em ponto baixo alongado, tá? Então aqui eu já tenho minha laçada inicial. Vou fazer aqui meu primeiro ponto. Meu primeiro ponto. E a cada nozinho desse, eu vou fazer um ponto baixo. Eu não vou pegar as laçadas do meu acabamento. Eu vou pegar no nozinho de trás, porque eu quero que esse acabamento fique aqui visível, tá? Então, eu não vou começar trabalhando dentro do acabamento, e sim aqui nas laçadas de trás. Tem uma aqui bem escondidinha. Vou fazer aqui, ó, primeiro ponto baixo.
Eu vou colocar algo aqui embaixo para não ficar arranhando as minhas bailarinas. Então, eu vou seguir aqui, ó, fazendo ponto baixo. Vou dar a volta aqui na peça toda em ponto baixo, pegando aqui nos elos, nos nozinhos de trás, certo? Meu último ponto, dou uma folgadinha aqui na laçada e faço aquele processo de fechamento de carreira que a gente já tá acostumado, tá? Virou aqui. E aqui eu vou começar minha primeira variação de ponto, né? Vou fazer um ponto baixo aqui. E aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo alongado. O que é o ponto baixo alongado? É quando eu pego aqui no finalzinho do ponto baixo anterior, da carreira anterior. Então, o ponto baixo tradicional seria assim, normal. O ponto baixo alongado, eu excluo esse movimento e faço esse movimento aqui embaixo do ponto que eu já ia utilizar. Eu ia utilizar esse ponto. Então, eu venho aqui no pezinho dele, insiro a agulha, trago essa laçada e faço o ponto baixo alongado, sem nenhum mistério, tá? Aqui no próximo eu vou fazer o ponto baixo normal e novamente eu tenho aqui o meu próximo ponto. Então, eu não faço esse movimento, eu venho aqui no pezinho do ponto e faço o meu ponto baixo alongado. Isso é o ponto baixo alongado, tá? Existem várias formas de fazer aí um ponto baixo alongado. O que vai variar aqui é esse ponto que vai ficar aqui no meio. Você pode fazer ele ponto baixo pegando na alcinha de trás, tá? Ou o ponto baixo centrado, tá bom? Ponto baixo centrado, ponto baixo alongado. Ponto baixo pegando na alcinha de trás, ponto baixo alongado. Ou o ponto baixo, que é o que eu estou fazendo aqui, e ponto baixo alongado, tá? Então, o que muda é este ponto que vai ficar entre o ponto alongado. E aí você vai dizer qual que você quer usar, qual critério que você usa para decidir isso. Cada um desses pontos, ele vai dar um efeito diferente na sua peça, tá? O ponto baixo centrado, por exemplo, ele vai deixar a sua bolsa mais estruturada, né? E vai dar um efeito de mais bonito para sua peça. Só que ela vai crescer com aquela estrutura reta. O ponto baixo pegando aqui na alcinha de trás, ele também vai te dar estrutura, mas ele vai te dar um acabamento bem bonito, onde vai ficar umas escadinhas nesse ponto. Vai ficar um degradê de ponto baixo alongado alto e aqui as escadinhas. Então dá um efeito bem legal. Eu escolhi nessa peça o ponto baixo com o ponto baixo alongado, por quê? Porque eu quero um efeito de bolsa saco, onde ela começa aqui dessa forma, ela dá uma enchida aqui, uma estufada e volta criando realmente aquele efeito saco, certo? Então, saber qual ponto utilizar, para qual bolsa você quer, para qual efeito você quer, é muito importante, tá? Às vezes, o ponto que a gente utiliza neste modelo não serve para outro modelo. Então, é bem legal você saber em qual bolsa você quer utilizar determinado ponto, a fim
de qual resultado você quer atingir, tá bom? Então, aqui eu vou dar seguimento, ó. Ponto baixo alongado, ponto baixo alongado, ponto baixo, sai aqui. Toda a nossa peça vai ser nessa sequência, tá? Um ponto baixo, no próximo ponto baixo alongado. E assim a gente vai fazer toda a bolsa com essa estrutura. E aqui eu cheguei no meu último ponto, tá? Ponto baixo alongado e o meu primeiro que foi o ponto baixo. Então, eu vou fazer o fechamento da carreira. Tá? Vou ajustar aqui. E aqui eu vou começar com um ponto baixo alongado, tá? Então, eu faço isso aqui, ó, no pezinho do meu ponto baixo, eu venho aqui e trago o meu primeiro ponto, certo? Então, eu já faço o meu primeiro ponto alongado, em seguida, o meu ponto baixo, certo? E aí, eu vou fazer toda a volta novamente, ponto baixo alongado, ponto baixo alongado, ponto baixo. Aqui eu cheguei no final da carreira novamente, e aí eu termino com um ponto baixo, e aqui o meu primeiro que foi o ponto baixo alongado. Faço o fechamento da carreira, e como eu terminei com um ponto baixo alongado, eu vou começar com um ponto baixo, tá? Então, vai ser sempre assim, se você terminar com ponto baixo alongado, você começa com um ponto baixo. Se você terminar a carreira com um ponto baixo, você começa com um ponto baixo alongado, certo? E aí, é só dar seguimento para a próxima carreira. Comecei com um ponto baixo aqui, então significa que eu vou terminar minha carreira com ponto baixo alongado. Então, terminando a minha carreira com ponto baixo alongado, meu primeiro ponto vai ser o ponto baixo. Então, eu vou começar a próxima carreira com um ponto baixo alongado. Cheguei aqui na minha última carreira, perceba que eu terminei a carreira com
meu último ponto. Terminei aqui a carreira com o meu ponto alongado. E o meu primeiro ponto foi o ponto baixo, tá? Então, novamente, eu fecho a carreira e eu começo ela com um ponto baixo alongado. É muito importante que você não erre esse começo, porque se eu errar aqui e eu começar novamente com ponto baixo, eu vou errar toda a volta da bolsa, tá? Então é muito importante você ficar atenta toda vez que você fechar essa carreira, você prestar bastante atenção se você tá fechando com o ponto correto, tá iniciando ela com o ponto correto, tá? Porque senão você vai errar todas as outras carreiras e vai interferir no design da sua peça. Então eu vou subir aqui até ela ficar no tamanho que eu desejo. Até ela ficar na altura que eu desejo, e aí eu volto para mostrar para vocês. Mas a base, a estrutura é toda essa, tá? Até chegar no tamanho que você desejar, você vai usar sempre essa sequência. Tanto faz se é uma bolsa saco, ou uma carteira, ou uma clutch, que você esteja usando o ponto baixo alongado, a sequência será sempre dessa forma, até atingir o tamanho que você quer. Cheguei aqui no tamanho que eu gostaria, tá? Ela ficou aqui com 15 centímetros de comprimento, provavelmente 14 de profundidade, tá? Aqui a minha base eu fiquei com 21 de comprimento, com 10 de largura, tá? Então, esse tamanho aqui pra mim tá bom, por quê? Eu quero uma proposta diferente, eu quero uma bolsa saco mais moderna, e não aquelas bolsas saco super compridas, super com uma profundidade muito grande. Então, pra mim esse tamanho aqui já tá ideal, tá? Vou finalizar aqui a carreira. Cheguei aqui no ponto baixo alongado, meu ponto baixo aqui foi o primeiro. Vou fechar a carreira e vou fazer o acabamento da minha peça. O acabamento ele é feito todo em ponto baixíssimo. Então, ó, insiro a agulha, pesco o fio lá e trago. Insiro e tiro. Baixíssimo é um ponto muito fácil, tá? Só ir tirando o fio da agulha. É muito interessante você fazer o acabamento da sua peça, porque dá um aspecto mais bonito. Veja só, fica esse trançadinho aqui, e olha só como ficaria se você não fizesse o acabamento. Então é importante, é interessante dar uma mais profissional se você fizer um acabamento. Então vou trabalhar aqui toda a volta em baixíssimo. Não usa muito fio, tá? Para fazer o acabamento, é pouquíssimo fio. Então não tem por que não fazer. Observe que a minha peça, ela está molinha, tá vendo? Era esse o intuito, tá? Se eu quisesse uma peça durinha, bem estruturada, eu utilizaria o ponto baixo centrado, tá? Esse ponto, ele não é ideal para quem quer uma peça estruturada. A não ser que você faça os pontos aí muito apertado, mas eu não aconselho, né? Vai doer sua mão. Você trabalhar toda a peça aí, tendo que apertar o ponto. Tiro aqui, ó, cheguei no meu último, tiro todo o fio, passo aqui no meu primeiro baixíssimo, tá? Vou passar esse ponto aqui por debaixo dele. Esse fio, vou no meu último, introduzo a agulha aqui no meio do ponto, do baixíssimo, e puxo esse fio para trás.
tá? Introduzo aqui, ó, no mesmo lugar e puxo ele para trás, certo? Então, observe que eu fiquei com um acabamento. Olhando de cima para a bolsa, eu tenho um acabamento. E olhando de frente, eu também tenho um acabamento. Então, é muito interessante você fazer o acabamento das suas peças, certo? Então, agora eu vou fazer o enforcador. O enforcador, você pode fazer ele liso ou assim trançadinho, tá? Esse daqui é muito velho, todo mundo já conhece, né? Esse truque aqui, que você pega as duas pontas do fio, torce de lados contrários, tá? Essa daqui você torce e essa você torce para cá, até que vai chegar um ponto que vai estar tão bem torcidinho que ele vai começar a fazer isso aqui, tá? Ele mesmo vai começar a querer dobrar, então você solta, você pega as duas pontas, segura assim e solta. Quando você soltar, ele vai fazer esse trabalho aqui de trançado, tá? É um truque muito antigo, né? Mas caso que alguém não saiba e queira que eu faça um vídeo, deixa aí no comentário que eu faço um vídeo sobre esse enforcador. Hoje eu não vou fazer dele, eu vou fazer com fio liso, tá? Você pode fazer ou trançado ou com fio liso. Eu vou fazer com fio liso. Então, eu vou fazer aqui, ó, duas formas de você fechar a bolsa saco. Você pode fazer ela assim maior, uma boca maior, tá? Deixando bem espaçosa assim. Ou você pode fazer ela menorzinha, como se fosse um saco mesmo, tá? Parecendo estilo boca de lobo, fecho da vovó. Então, nesse estilo. E é nesse estilo que eu vou fazer hoje, tá bom? Se você quiser fazer assim, vai ficar linda também, tá vendo? Mas eu vou fazer ela bem fechadinha hoje, que eu quero fazer esse teste, eu nunca fiz. Então, eu quero fazer uma bolsa bem, com a boquinha assim, bem pequena. Não vai atrapalhar, né, a pessoa colocar objetos dentro, que ela vai abrir a bolsa. Só o visual, a estética que vai mudar. Então, você pode usar aí um marcador ou um fio, qualquer coisa que te ajude nesse processo. Coloquei aqui, ó, 4 marcadores. Contei 10 pontos, sem contar o da virada. Essa quininha aqui. Então, aqui, entre um marcador e outro, eu tenho 10 pontos. 3, 6, 9, 10, tá? Sem contar o pontinho que vira. 10 desse lado e 10 desse. Quando eu fechar, ela vai ficar assim, ó. Ok? Então, aqui, ó, eu tenho o meu fio já com o terminal. Vou inserir ele aqui, ó. Entre esses 10 pontos, eu vou contar 4 pontos. 1, 2, 3, 4. No quarto, eu insiro a agulha e puxo o meu fio para dentro. Puxo esse fio para dentro, ok? Vou vir aqui onde está o meu 10º ponto. E aqui entre os meus marcadores, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. 13 pontos, eu vou contar 6 e vou passar o meu fio. Depois do meu marcador, eu vou contar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º, eu vou passar o meu fio para fora. Passei o meu fio para fora, vou contar 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vou passar o meu fio para dentro.
No sexto ponto, eu passo o fio para dentro, ok? Passei o fio para dentro, aqui está o meu marcador, vou contar 4 pontos, junto com o do marcador, começando pelo do marcador. 1, 2, 3, 4. E aqui, no quarto ponto, eu trago meu fio para fora. Trouxe o meu fio para fora, conto 1, 2, 3, 4 e trago meu fio para dentro, ok? Depois do marcador, vou fazer a mesma coisa. Depois do marcador, vou contar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto, eu vou trazer esse fio para fora, ok? Daqui para cá, eu vou contar 6 pontos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou trazer este fio para dentro. Segredo nenhum, né? Muito fácil. E aqui, depois do marcador, eu vou contar os meus 4 pontos e vou colocar e vou trazer o meu fio para fora. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. E vou trazer o meu fio para fora. E assim eu encerro, eu finalizo a forma de colocar o meu puxador, o meu enforcador, tá? Aqui agora eu só vou alinhar esse fio para que os dois fiquem do mesmo tamanho. Olha só que bujãozinho lindo que fica. Vou colocar aqui o meu último terminal, ponteira, seja lá como vocês conhecem. É bom colocar com uma agulha de tapeceiro, mas eu acho que a minha tá na sala. Vamos lá. Prontinho. Faço o nó. Corto essa ponta. E prontinho, tá pronto o meu enforcador. Vou dar o meu nozinho aqui, meu laço. Ajustar. E tá prontinho o meu enforcador, tá? Agora eu vou colocar minha marca. E vou fazer um tassel para ele, para essa bolsa, tá? Tassel é muito simples, todo mundo conhece. Aqui eu vou colocar uma alça que ela é em couro, costurada, couro não legítimo, né? Ela é da mesma cor da bolsa, né? No prata também, então vai ficar bem linda. Você pode fazer uma alça em tecido, ou você pode fazer também uma alça em corrente, tá? Então aqui tá pronta a nossa peça, tá? Vocês podem fazer outra alça aqui, se vocês quiserem optar por 2 alças, uma de mão e uma tiracolo. E aqui está a nossa peça, tá? Toda delicada. Colocar um forro aqui vai dar toda uma outra visão para a bolsa, se você adicionar um forro. Mas ficou exatamente como eu queria, uma bolsa saco mais moderninha, mais bonita, ok? Observe toda a estrutura desse ponto, que lindo, como ele é bem desenhado,
super bonito, onde eu comecei a carreira. Ó, não dá pra perceber onde começou e onde terminou. Lembra que eu comecei, eu finalizava aqui. Muito bem estruturado, um ponto muito bonito. Dá pra você abusar e fazer várias peças com esse ponto. Então foi isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado deste modelinho. Existem vários modelos de bolsa saco, mas eu quis trazer esse mais versátil, mais pequenininho. Uma releitura da bolsa modelo saco, que a gente está acostumada. Tá? Coloquem aí nos comentários sugestões de nome para ela.